Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, 6. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, você percebe que esse livro, o apóstolo Paulo estava em um contexto onde ele estava em perseguição ali por Nero. O apóstolo Paulo ali, ele estava sendo condenado de ter sido um líder dos incendiários de Roma. Então ele estava ali prestes a ser condenado à morte. E ele escreve ali uma de suas últimas cartas, essa carta a Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele diz, a gente costuma dizer, no ditado popular, que o que fica por último é melhor. E o apóstolo Paulo diz aqui uma de suas últimas palavras sobre dons. E é muito importante porque a igreja do Senhor Jesus precisa movimentar em dons espirituais. Irmãos, foi nós começarmos a falar de dons, pessoas que estão sedentas, pessoas que estão vindo na vigília, pessoas que participaram dos 10 dias de live, pessoas que estiveram em Ribeirão Preto, começaram a movimentar espiritualmente nos dons espirituais. E acontece que hoje foi muito tremendo, porque logo quando a gente chegou aqui na igreja, um irmão veio falar que teve um sonho, que parecia mais uma visão, era muito real, e ali naquele momento eu falei, isso foi uma palavra de conhecimento que Deus está te entregando. No final do culto veio uma irmã dizendo que sonhou também a semana inteira para orar por um povo americano, e ela disse, Priscila, eu não tenho nem instrução, mas eu senti de orar por um povo nos Estados Unidos, recebeu uma palavra de conhecimento. No final do culto, hoje de manhã, quando nós oramos para que Deus reavivasse os dons, uma irmã também que estava ali no profético, que estava pedindo para que Deus reavivasse esse dom de libertação, esse movimentar em expulsar demônios. E logo quando nós terminamos o culto, entrou uma pessoa que manifestou lá no fundo, o Espírito Santo falou para ela, eu estou reavivando. Então eu creio que antes talvez até desse culto acabar, aquilo que estava enterrado na sua vida vai ser reavivado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. O maior interessado nisso é o próprio Espírito Santo. O maior interessado em você movimentar nos dons, e talvez se você nos visita, você pergunta o que é dom. Eu vou explicar para que tenha um contexto aqui, para você que está ouvindo isso a primeira vez. Mas para você que já é cristão, o Espírito Santo tem interesse em que você movimente-se nos dons. Porque Efésios capítulo 4 vai dizer que quando a igreja é formada por membros, que formam o corpo de Cristo, se a igreja não caminha, se os membros começam a pensar, eu não tenho utilidade, eu não tenho funcionalidade, o corpo paralisa. E o Espírito Santo não quer ver o corpo de Cristo paralisado, mas em movimento. E para isso, cada membro do corpo precisa estar funcionando e caminhando. 2 Timóteo 1, 6, o apóstolo Paulo diz, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Glória a Deus. Irmãos, Timóteo, ele era um discípulo fiel de Paulo, um discípulo que era muito enviado na plantação e manutenção das igrejas que Paulo outrora plantara. E Timóteo, então, era esse jovem, até então um menino, muito assíduo na palavra. Paulo instruía muito ele, então Paulo ali, em uma de suas últimas palavras, diz, reaviva o dom que há em ti. É como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, se há algo que você não pode esquecer de tudo que eu te ensinei, é que você não pode deixar morrer o dom que foi dado a ti. Irmãos, acontece que muitas vezes nós paralisamos por alguns motivos. E essa noite eu não quero falar com você sobre como fluir nos dons. Para isso teve os 10 dias de live, para isso vai ter os próximos cultos, mas eu quero falar o contrário, por que nós não fluímos nos dons? Por que tem uma advertência tão clara e tão urgente na Bíblia de que não podemos parar de fluir nos dons? É porque tem algumas barreiras ao longo da nossa caminhada que faz com que paremos de fluir, com que paremos muitas vezes o chamado, o presente que nos foi dado. E a primeira coisa que faz com que a gente pare de manifestar os dons do Espírito, que paralise, é a ignorância.
Esse é o primeiro ponto essa noite que eu quero falar com você na palavra, a ignorância no sentido da palavra de desconhecimento. O apóstolo Paulo, mais uma vez, em 1 Coríntios 12, se você está com a sua Bíblia, vai acompanhando, por favor, 1 Coríntios 12, 1. Perceba que aqui é outra igreja, a igreja de Corinto, e Paulo está falando sobre quê? Dons. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Há uma ignorância, uma falta de conhecimento que paralisa a igreja de Cristo. Entenda, igreja, aqui cada membro do corpo. Paralisa-nos nesse momento onde nós ficamos ignorantes, onde nós não conhecemos. Talvez você tenha uma ignorância, lembre-se, no sentido da palavra de desconhecimento, de nunca ter ouvido que você foi chamado para fazer algo aqui na terra. Talvez você tenha uma ignorância, você fala: Priscila, eu sei que eu fui chamado, Deus tem um propósito para mim, eu já ouvi muito isso, mas a sua ignorância em talvez não saber como realizar, por que realizar, para quem realizar, como começar. E isso, das duas formas, isso faz com que nós não façamos. Sabe aquela questão de falar, ao invés de eu procurar saber como é, eu prefiro nem fazer? Às vezes, eu preciso estudar alguma coisa, mas ao invés de eu procurar saber o que é, eu prefiro paralisar. Nós fazemos muito isso no dia a dia. E com os dons não é diferente. Mas hoje o Espírito Santo quer nos trazer entendimento, para que não sejamos mais ignorantes, desconhecedores desse presente que nos foi dado. Desde você que talvez é a primeira vez que pisou numa igreja, até você que você já tem 60, 70 anos de conversão, o Espírito Santo tem dons que foram distribuídos a cada um. Há um chamado, há um propósito, e nós vamos ver isso na palavra. Acontece que a ignorância, por que a ignorância ronda a nossa geração? Porque nós somos a geração consumista. Nós não entendemos o porquê e como usar os dons, porque nós fomos doutrinados, estou falando principalmente de Brasil, no consumismo. Se você me perguntar: Priscila, você acha que a igreja brasileira, no geral, é uma igreja ignorante, desconhecedora? Eu faço uma retórica para você. Você acha normal nós termos 200 a 300 milhões de habitantes, quase 60, 70% se denominam cristãos, professam a fé cristã, e nossa nação está do jeito que está? Isso é normal? 70% quase da nação cristã, e nós vivemos em todo esse misticismo. Como eu disse, é cristão, esses dias para trás, é cristão que acredita em signo, acredita em filtro dos sonhos, cristão que põe sal grosso, tampa o umbigo. Nós vivemos uma miscigenação de religião, uma ignorância do verdadeiro evangelho, e por isso que nós temos maior percentual de cristianismo do que, às vezes, daqueles que não professam uma fé cristã, mas nossa nação ainda não é um grande celeiro de avivamento, o que deveria ser com esse percentual. Porque a igreja brasileira foi doutrinada nas culturas consumistas da nossa nação, e eu vou te explicar na prática como é isso. Se você for olhar para a vida normal, para a gente conseguir trazer um exemplo prático, nós vamos no shopping, muitas vezes, quem gosta de ir no shopping só para dar uma olhadinha? É bom demais, você passar no shopping só para dar uma olhadinha, mas dificilmente você consegue ir no shopping e não tomar sequer um sorvete. E eu contei essa história, eu vou repetir aqui, porque faz sentido com a mensagem, e semana passada eu fui tomar um sorvete com o Samuel, e eu cheguei ali, falei assim: hoje a gente vai comer só o copinho P, porque esses gelatos, são mais caros, muito gostosos. Eu falei: a gente vai comer só o copinho P hoje. E a gente foi com isso, cheguei lá, vi que tinha um M. Eu falei: poxa, o M é mais interessante do que o P, por que não o M? Sendo que tem, e a carteira do Samuel já estava doendo aqui no bolso. Eu falei ali: amor, o M... 3 bolas, dá para eu pegar pistache, dá para eu pegar o chocolate, a gente não veio até aqui nessa distância para comer o P. E aí, quando eu já estava na fila pegando o M, eu li de longe assim no cardápio, Cascão. Falei: amor, o Cascão, ele tem 4 bolas.
é desse tamanho, e você consegue colocar não sei o que dentro, e joga pistache com amêndoa, com não sei o que, você pode jogar tudo dentro do cascão, e vai ser uma maravilha. Quando a gente viu, irmãos, eu nem aguentei comer o cascão, foi puro consumismo ali, né? Eu achei que eu estava com fome, não estava nada. Porque a gente é doutrinado a isso na nossa vida cotidiana. Às vezes você vai fazer uma compra, você precisa de uma regata, você vai no shopping comprar uma regata, você volta com uma máquina de lavar. Porque a gente tem essa mentalidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós viemos agora para o contexto de igreja, nós aprendemos que igreja é um lugar de receber. Quando o apóstolo Paulo nos ensina que alimento é semanal, na igreja a gente assenta na mesa e entrega. O alimento que eu consumo espiritualmente deve vir dos meus devocionais dia a dia. Igreja é a reunião dos santos para se assentar à mesa e entregar a Deus a adoração e aos irmãos os dons que nos foram entregues. Eu oro e adoro a Deus na igreja e eu abençoo os meus irmãos com os dons que me foram entregues de presente pelo Espírito Santo. E porque há muitas pessoas insatisfeitas, porque estão no perdão da palavra, já obesos espirituais, de tanto receber, não entregam nada. Quando não é suficiente, o copinho P da igreja vai para a igreja X, que pode me dar um copinho M. Quando não é mais suficiente, eu vou para a igreja Y, que pode me dar um cascão. E quando eu percebo que eu já estou desse tamanho espiritualmente, não estou dando nada, eu começo a paralisar. Porque o cristão, ele foi feito, ele é um canal de Deus. Sabe o que o canal faz? Ele recebe, passa, recebe, passa, recebe, passa. Priscila, o que eu vou transmitir? Os dons que o Espírito Santo te deu. Irmão, sabia que essa pessoa que está do seu lado, na sua frente e atrás de você, às vezes precisa exatamente daquilo que flui de você? O Espírito Santo poderia apenas estalar os dedos e todo mundo sair daqui pleno e perfeito, mas Ele escolheu o método de comunidade, de igreja, para que você possa ajudar, para que você possa dar suporte uns aos outros com os dons que Ele lhe concedeu. Por isso que os dons não são iguais, porque os membros do corpo não são iguais, mas nós precisamos de todos, mesmo assim. Por isso que uns vão ter palavra de exortação, uns vão saber aconselhar, outros ensinam, outros têm palavras de sabedoria, outros têm dom de misericórdia. Por isso que o corpo funciona. Se você tem um dom do Espírito Santo e está paralisado, o corpo precisa de você para continuar caminhando. Sabe, nós precisamos entender que o Senhor me chamou para poder dar, para poder participar da mesa com o que eu tenho, com o que eu busquei, fluir. E o dom é um presente, é um privilégio nós fazermos parte. Sabe, eu trouxe uma alegoria aqui bem lúdica para nós entendermos o que é o dom. O dom, ele foi te dado como um presente. O dom não é uma habilidade. Se você provavelmente nunca estudou guitarra, e pegar agora a guitarra do Samuel e tentar fazer um solo aqui, não vai dar muito certo. Às vezes, se você nunca estudou teclado, ou se você nunca estudou canto, e for arriscar aqui uma nota aqui, talvez não vai dar certo. Porque habilidade, eu adquiro com conhecimento, com estudo, e é muito importante. Mas o dom é um presente sobrenatural. Habilidades, você caminha no natural, você vai até um determinado ponto. Mas o dom é aquilo que você flui sobrenaturalmente, talvez até mesmo usando as suas habilidades. Como assim? Às vezes eu estudei oratória, dialética, hermenêutica, para poder falar em público. Mas se eu vier aqui com todo o meu conhecimento, sem ter recebido do Espírito Santo um dom sobrenatural de ensino, eu vou palestrar aqui para você, você vai falar, poxa, que oratória bonita, que voz legal, nossa, que altura de voz interessante, dá para todo mundo ouvir, mas você vai embora e não vai ser tocado pelo Espírito Santo. E não é esse o papel da igreja. A igreja já está cheia de palestrantes, já está cheia de coach, a igreja já tem muito disso. A igreja precisa agora do corpo de Cristo manifestando no sobrenatural.
Já tem muitos empresários muito bem-sucedidos. Sabia que tem um dom na Bíblia que é o dom de administrar? Depois você pode ler Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, que estão ali os dons, né, os dons ministeriais, tem dons de misericórdia, dons, muitas vezes, como eu disse, de administrar, que às vezes você não sabia. Tem muitos empresários demais fazendo a mesma coisa, mas se você tiver o dom do Espírito sobrenatural em administrar, as pessoas vão ver que você não é o mesmo. Vão ver que você não é só mais uma agulha no palheiro, mas tem algo de Deus em você, e através desse dom você atrai as pessoas para Jesus. Olha que lindo como os dons não são só exclusivamente para 3, 4 ministérios que tem na igreja, às vezes louvor, palavra, enfim, mas tem dons para você usar para chamar pessoas para Cristo também no seu serviço. Pessoas que têm um olhar de misericórdia, que não pode ver muitas vezes um andarilho e aquilo queima no seu coração. Irmãos, tem um irmão aqui na igreja que tem esse dom de misericórdia, eu acho incrível, porque todo domingo ele está doando coisas, às vezes para irmãos e alimento. Ele tem muito esse anseio. Toda semana ele fala, pergunta de novo se alguém precisa. E a gente pergunta, doa, porque é um dom, um ardor de misericórdia. Isso faz com que nós entendamos que há algo sobrenatural no dom de Deus, não é algo comum. Imagine você, irmão, se você tem algo que já é uma habilidade natural. Se você clamar pelo Espírito para que Ele reavive o dom, irmão, o inferno não segura. As pessoas vão ver em você o sobrenatural de Deus e vão se achegar até Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. O dom, ele é um presente, então. Você não faz nada para conquistar o dom, isso que é o melhor. Imagina se fosse por merecimento. Eu senti um nossa sincero, nossa. Se fosse por merecimento, irmãos, nenhum de nós aqui merecíamos, por isso que é um presente. Eu queria fazer aqui essa alegoria que eu falei. Se eu virasse agora para Beatriz, Beatriz, hoje é seu aniversário? Não é, mas ela vai receber um presente. Vem aqui, Bia. A Bia vai receber um presente sem necessariamente ter nenhum requisito. Não é aniversário dela, não é dia do cabelo curto, não é nada. Ela vai receber um presente. E o Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, Ele imprimiu você, Ele te deu de presente dons. Acontece que é comum? A Bia pegar, ir para o banheiro e comer sozinha. Quem que não faria isso, né? Pega assim um chocolate, você ganha chocolate, aí você sai meio escondidinho do culto, dá paz para os irmãos e vai para dentro do carro, comer sozinho. O que nós fazemos com os dons, muitas vezes, nós recebemos e escondemos os dons. A gente pega o dom aqui, licença, Bia, e enterra. É para mim. Deus, para o meu ministério, para a minha empresa, para o meu chamado, para o meu negócio, para o meu futuro, para a minha família, quando na verdade, sabe o que é o problema, Bia, de você ter recebido um presente, os dons? É que todo dom que Deus dá tem um remetente. Deus deu de presente para você, mas todo dom tem um remetente. Aqui atrás está escrito assim, para Vanilda. E aí agora a Bia tem que entregar para a Vanilda. Depois a Vanilda vai repartir com todo mundo da igreja. Depois nós entendemos, eu dei para minha tia, porque ela que comprou o bis para mim, então eu só devolvi. Mas, para você entender que o dom, ele é dado com um remetente. Deus não te deu uma habilidade sobrenatural para o seu, para a sua, para você. Tem um remetente, foi para alguém. Será que nós estamos entregando às pessoas aquilo que nos foi confiado? Será que nós estamos pegando o bis espiritual e escondendo para nos alimentarmos sozinhos? Ou a gente olha e fala, Deus, qual é o remetente que o Senhor quer que eu entregue hoje? Deus, hoje eu vou chegar na tua casa, qual é a pessoa que o Senhor quer que eu ore hoje? Deus, hoje eu estou pisando na igreja, qual a pessoa que o Senhor quer que às vezes eu entregue alguma oferta? Deus, qual é a pessoa que o Senhor quer me usar em exortação, em conselho? Às vezes nós chegamos da igreja, vamos embora no nosso cantinho e esquecemos que aquilo que arde em nós precisa ser entregue para alguém. Irmãos, às vezes você até percebe e fala assim, essa pessoa está passando por dificuldade, mas é a vida dela, deixa ela. E o Espírito Santo às vezes quer te usar para trazer uma palavra de exortação, uma palavra de consolo. Os dons que você recebeu têm um remetente.
Você precisa entregar, porque o Espírito só pode confiar mais a você se você é fiel. Aquele que é fiel no pouco que o Espírito dá, ele coloca sobre o muito. Se você não for fiel em uma palavra, em uma oração que às vezes ele pede para você fazer, às vezes você está na sua casa, você sente de orar por um parente, por uma nação, como essa moça hoje pela manhã, se você deixa isso passar, como o Espírito Santo pode te confiar mais? Por isso que nós precisamos movimentar, o dom ele carrega o sobrenatural de Deus. E olha que lindo essa frase, todos ganham dons, mas talvez você não vê Deus fluindo em você, porque ou você enterrou, ou não está usando para edificar a igreja. Isso é muito forte, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, no final desse capítulo de Timóteo, ele vai dizer que os dons são dados para a edificação da igreja, com o remetente. Talvez o remetente hoje do dom que há em você, é justamente a pessoa que sentou perto de você. No final do culto, não vá embora sem dar um abraço nessa pessoa, que seja dar uma palavra para essa pessoa, para essa semana dela, mas comece a movimentar a sua fé. Hoje saia do conforto, fala assim, eu não vou embora enquanto eu não fizer uma oração por alguém, ou dar uma palavra por alguém, porque você vai começar a movimentar, reavivar o dom que há em ti, em nome de Jesus. Irmãos, então a ignorância, ela paralisa muitas vezes a manifestação dos dons. A segunda coisa, e são somente 3, é falta de amor. Olha que engraçado, 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre dons. 1 Coríntios 13, ele fala sobre o quê? Amor. E 1 Coríntios 14, dons. O amor está no centro e ele diz, olha, você pode ter o dom de línguas, você pode rodopiar, você pode ter o dom da profecia, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver o amor que é o elo perfeito, nada vai adiantar. Porque sem o amor eu paraliso. Porque se eu faço as coisas só por obrigação, aquilo se torna um fardo. E Deus não deu dom para ninguém carregar como se fosse um fardo, mas dom é privilégio. Irmãos, quando você está caminhando debaixo daquilo que Deus te chamou, não pode ser pesado. Ser pesado é diferente de ser desconfortável. Desconfortável é. Muitas vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que você não quer, renunciar a pecados que você não quer, mas não pode ser pesado. Eu vou por obrigação, eu faço por obrigação, eu faço porque se eu não fizer eu tenho medo de ir para o inferno, enfim. Às vezes as pessoas caminham debaixo da falta de amor e começam a receber um fardo que não é o fardo de Jesus. Porque você caminhar nos dons precisa ser alegria e privilégio. Você precisa amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus de tal modo que você vai obedecê-lo e as pessoas de tal modo que você sabe que quem está do seu lado no corpo de Cristo precisa daquilo que está fluindo de você. Pelo Espírito Santo de Deus, sabe, nós só vamos ter autoridade espiritual por aquilo que nós choramos, por aquilo que nós amamos. Nós não podemos pedir, Deus, me dê autoridade para falar para multidões, se nós não estamos chorando pelas multidões. Deus, me dê autoridade, eu quero ir para a África, jovem tem muito isso, né? Pega uns países assim aleatórios, eu vou para missões lá na Nigéria, amém, mas comece a chorar pela Nigéria. Deus vai te dar autoridade sobre aquilo que você ama, aquilo que você chora. Eu tive uma experiência essa semana muito forte, que eu falei assim, Deus, eu gostaria, Pai, de voltar a chorar de amor. Deus, eu sinto que minhas lágrimas secaram, eu já tive muitas palavras para orar por algumas nações, mas me falta amor, eu estou fazendo muito pela regra. E aí eu estava saindo, né, da aula de canto ali perto da Unifacef, e tinha uma casa, né, que estava tendo uma festa ali universitária, e eu estava passando na frente dessa casa, assim, e vi os jovens ali embriagados e usando drogas, e aí eu entrei dentro do carro, e quando eu entrei dentro do carro, para mim, eu só tinha passado ali na frente, vi, a gente sente aquela dor, mas nada muito intenso. Eu entrei dentro do carro, de repente as lágrimas começaram a cair, e eu chorava com uma dor, tanto deles estarem gastando a vida, entregando a Satanás ali, quanto também de eu não poder fazer nada teoricamente ali naquele momento. E eu falei, Senhor, eu vou sair do carro, vou ali, vou bater assim, às vezes,
palma, vou bater ali alguma coisa, chamar a atenção deles, falar de Jesus. E aí eu falei, e eu chorava tanto porque eu não sabia o que fazer, quanto por ver eles naquela situação. Naquele momento o Espírito Santo falou, Priscila, para você ter autoridade, para chegar lá um dia, bater o microfone, e a glória de Deus vir de tal maneira ali, que aqueles jovens todos se convertam, você precisa primeiro amá-los. Você precisa chorar por eles. E desde então eu coloco diante de Deus aqueles jovens que eu nem sei o nome, crendo que o Espírito Santo um dia, se não for através de mim, vai alcançar eles através de outra pessoa, em nome de Jesus. Porque nós precisamos olhar para os bares, irmãos, e chorar, porque tem famílias sendo destruídas através do álcool. Nós precisamos, Deus nos ajude, nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a ter essas lágrimas, como os profetas tinham, de ver o povo se perdendo, de ver a nação se perdendo, porque Cristo começa a nos dar autoridade, através do amor, que é o elo perfeito de todas as coisas. A falta de amor paralisa a manifestação dos dons, porque ele vira uma obrigação. Irmãos, quando você serve ao Senhor sem amor, tudo vai virar empecilho na sua vida. Sabe o que eu parei para prestar atenção esses dias? Nós cristãos, às vezes temos o couro dessa grossura aqui, a cerviz dura às vezes, a gente parece o povo de Israel cristão. Por quê? Porque muitas vezes, e preste atenção nisso, às vezes o Espírito Santo quer falar com você, como ele falou comigo, que parecia que eu estava com os olhos tampados. Quando nós estamos com alguma dificuldade, começam as tempestades na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente pensa em largar? Aquilo que nos aproxima de Deus. Nós saímos de ministério, nós saímos da igreja, nós paramos de orar, nós paramos de ler a Bíblia. Deixe a tempestade se levantar. A primeira coisa que acontece com o cristão, quando tem algum empecilho na vida dele, é se afastar daquilo que aproxima ele de Deus. Olha como somos incongruentes com essas questões. Nós nos afastamos daquilo que nos aproxima e nos aproximamos daquilo que nos afasta. Irmãos, isso é muito sério, porque, poxa, Priscila, aconteceu algo, o que eu vou fazer? Enterrar dom, sair de ministério, não gostei de como falaram comigo, não gostei de como isso, vou fazer aquilo, vou parar de orar porque Deus não foi justo comigo, vou parar de ler a Bíblia, mas você continuou assistindo série do Netflix? Porque eu continuei. Quando eu passei essa situação na vida, o Espírito Santo me corrigiu. Eu não larguei o TikTok, mas a primeira coisa era, vou dar um tempo. E o Espírito Santo falou para mim, tempo? Você vai dar tempo das coisas que te aproximam de mim? E vai continuar se aproximando daquilo que afasta? Irmãos, é muito difícil nós entendermos que o Satanás quer justamente isso. Quer que você mesmo seja uma criança birrenta, de virar e falar, não, pai, eu não gostei do jeito que o Senhor agiu. Eu não gostei do jeito que o Senhor fez comigo, do jeito que está aí na minha vida. Então eu vou entregar isso, aquilo e aquilo outro. Quando na verdade, irmãos, o que realmente está nos afastando, que é tempo de tela, tempo de rede social, cabeça às vezes muito voada, não lê a Bíblia, não ora, isso nós não deixamos de lado. Nós precisamos retomar as prioridades. Não se afaste daquilo que te aproxima de Deus. Não se afaste daquilo que Ele te chamou para fazer. Não enterre um dom. Irmãos, que não seja... Enfim, às vezes tem outras pessoas de outras igrejas aqui, que não seja aqui na Sol da Justiça, mas na igreja que você congrega, não enterre o dom que há em ti. Porque o Espírito Santo quer que nós possamos caminhar, nos aproximando dEle cada dia mais. E os dons é um modo de obediência, e a obediência nos aproxima de Deus. Amém? Vamos doutrinar nossa carne nisso. Hoje eu digo a minha carne, quando eu quero dar vou paralisar, eu digo a minha carne, como o rei Davi dizia, você não manda, é o Espírito Santo que manda, e no Espírito há dons, e no Espírito há força, no Espírito há plenitude de alegria, no Espírito há paz, é no Espírito que habitam essas coisas, amém? Glória a Deus. E a terceira e última coisa, para nós passarmos depois para a ceia, que nós paralisamos, não movemos nos dons, porque dificultamos o processo que é simples. A manifestação de dons, o processo é simples. O processo é provocação. Essa palavra é muito chave para nós entendermos a mensagem de hoje.
A manifestação de dons é provocativa. 1 Timóteo, mais uma vez, o apóstolo Paulo, 4,14, vai dizer: não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. A manifestação de dons, ela é provocativa. Você precisa começar a fluir. Se fosse natural, Priscila, eu vou estar sentado um dia quietinho, e aí de repente vai me vir uma ousadia, e eu vou começar a falar de Jesus, movendo os dons. O apóstolo Paulo não teria falado para Timóteo: não negligencie. Se tem como negligenciar os dons, é porque isso existe, uma forma de nós deixarmos de lado e aquilo morrer. Até o Espírito Santo tem como nós apagarmos da nossa vida, quando a palavra de Deus diz: não apaguem o Espírito Santo. Tem como nós nos tornarmos apáticos a respeito dessas coisas. Mas não é o que o Espírito Santo quer. Se o dom operasse sozinho, não precisaria de um impulso que o apóstolo Paulo está ordenando a Timóteo. Você precisa arriscar. A pastora Luísa pregou isso domingo retrasado: fé se soletra risco. Nós precisamos arriscar, provocar, fazer, sair do conforto. O Espírito Santo dá o presente, e o que nós fazemos com ele? Nós precisamos arriscar. Irmãos, é tão forte, e eu quero caminhar para encerrar com isso. É muito forte quando na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, você vai ver que o Senhor Jesus está vindo prestar conta com a sua igreja. É engraçado que hoje de manhã eu me lembrei disso, que em Mateus 25 você tem a parábola das 10 virgens. O intuito ali daquele ensino da parábola das 10 virgens é falar sobre a vinda do noivo, a segunda vinda, o arrebatamento, que existiam virgens que não estavam preparadas e as outras 5 estavam. E logo depois vem a parábola dos talentos, mais uma vez falando sobre a vinda do noivo, do Senhor. Só que, irmãos, nós estamos comemorando, estamos nos lembrando da ceia hoje. A ceia também traz esse sentido da vinda do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é curioso? Que nós nos restringimos à parte que Jesus vai voltar, e nós vamos estar no céu em glória, onde não haverá dor, tristeza, nas bodas do Cordeiro. Mas nós pulamos o sentido dessas duas parábolas, que nos ensina que nós vamos prestar contas diante do Senhor. Priscila, eu vou prestar conta do quê? Na parábola dos talentos, diz que o Senhor entregou a um servo 5 talentos, entregou a outro servo 2 talentos, e entregou ao terceiro 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Sabe quanto simbolizava 1 talento na época, que era uma moeda? 32 quilos de ouro. É como se os dons fossem muito valiosos. Alguns Deus concedeu 5, muita coisa. Mas o que concedeu 5, aquele que recebeu 1, não pode se comparar com o que recebeu 5. Porque a palavra diz que a cada um foi dado conforme a sua capacidade. Você vai prestar contas daquilo que te foi confiado. Então, a esse que deu 5... no último dia, falando sobre a volta do Senhor Jesus, irmãos, aqui ele não está falando com descrente não, ele está falando com a igreja. Ele vai chegar e falar: o que você fez com esses 5 talentos? E ele diz que aquele que tinha 5 falou: Senhor, eu multipliquei, toma aqui agora 10 talentos. Então ele chega para o segundo e fala: o que você fez com esses 2 talentos? Senhor, eu multipliquei, toma agora 4 talentos. E o Senhor diz: servo bom e fiel. E então ele chega para o último e diz: o que você fez com 1 talento que foi te dado? Aqui entra no versículo 24 de Mateus 25 a desculpa. Olha, deixa eu ler nessa versão aqui que vai ser melhor. Olha isso, põe para a gente, fazendo favor, Mateus 25, 24. Esse termo que eu gostaria de ver: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia, olha a desculpa, que o Senhor é um homem muito severo. Deus, eu tenho muita desculpa para dar para o Senhor. Eu sabia que o Senhor era severo, eu tinha medo.
olha isso, que colhe onde não planta e ajunta onde não semeou, versículo 25. Por isso eu tive medo. Senhor, tantas coisas me paralisaram. Senhor, eu tive tanto medo de errar no caminho, tive medo de não arriscar. Saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor olha para ele e fala: servo mau e infiel. E aqui a gente tem uma chave. A fidelidade a Deus não é o cronograma que você cumpre, é se você está fazendo o que Ele mandou você fazer. A fidelidade a Deus não é o quanto você é espiritualizado, é se você está fazendo aquilo que Ele confiou a você. A fidelidade a Deus é pegar os talentos que Ele te deu e multiplicar. Irmãos, há 10 anos atrás, foi dado sobre a minha vida um dom de ensinar jovens. Eu lembro que eu recebi imposição de mãos, foi me dado esse dom, eu recebi de Deus, aleluia, continuei estudando, buscando. Só que eu sabia que eu não posso chegar diante do Senhor e falar assim: aqui Deus, eu ensinei jovens. Eu preciso multiplicar isso. Então, tudo que me dava oportunidade, eu entrava. Até hoje eu sou isso, irmãos. Às vezes eu vou estar lá no infantil, aí eu vou estar com um adolescente. Aí eu juntei aí uns 20 jovens que tinham casado aí o ano passado, 2 anos atrás. Falei, vamos fazer uma célula, porque eu creio do Espírito que eu tenho que chegar diante do Senhor naqueles dias. Isso não é critério de salvação. Não é que eu vou chegar e o Senhor vai falar: você não fez, porque a salvação é pela fé, não pelas obras, mas haverá uma prestação de contas pelo que fizemos. E eu sei que eu preciso chegar: Senhor, o Senhor me chamou para ensinar jovens, mas toma aqui, eu estava lá nas crianças, toma aqui, eu estava lá com os adolescentes, se precisasse sentar no meu serviço, às vezes como eu fiz um tempo atrás, e ensinar ali os estagiários que estavam ali, eis-me aqui também, porque eu tenho esse coração que o Senhor colocou em mim. Nós precisamos ter de multiplicação daquilo que foi nos dado, amém? Há muito que o Senhor pode te usar. Se você pode multiplicar, é porque Ele quer que você faça isso, e Ele te capacita, porque foi te dado segundo a sua capacidade. Foi o próprio autor da sua vida que te concedeu isso, Ele sabe qual é a sua capacidade. O Senhor fez isso conosco. Nós precisamos entender que a falta também de conhecimento de Deus nos paralisa. Você viu o que Ele falou? Bem sei que o Senhor é severo, por isso eu tive medo. Perceba que nenhum dos outros chegou diante de Deus e falou: o Senhor é muito mau, toma aqui, por isso que eu multipliquei. Uma visão errada de quem Deus é faz com que você enterre os seus dons. Uma visão errada de às vezes medo e não temor. Temor é diferente de medo. Desculpas diante de Deus não vão funcionar nessa prestação de contas. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como soldados, nos apresentar como tendo combatido o bom combate, corrido essa carreira e guardado a nossa fé. A diferença de quem tem testemunho para contar e quem não tem, é que quem não tem ficou na área da dúvida. Quer ter testemunho para contar de Deus usando a sua vida? Provoque, arrisque, saia, faça, sabendo que o Senhor virá e nós apresentaremos diante a Ele aquilo que Ele nos confiou. E eu encerro essa noite, irmãos, com 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardes. Esse medo que esse servo apresentou não foi o espírito que o Senhor nos deu. Ele não nos deu o espírito de medo. Covarde aqui no grego significa deilia, que é soldado que foge da batalha. O Senhor não te deu um espírito de fugitivo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse foi o espírito que Ele te deu. Você pode dar um amém de soldado aí no seu lugar? Glória a Deus. Você não foge das batalhas, porque foi te dado um espírito de poder, de ousadia, de domínio próprio, em outras versões, de equilíbrio. Você é um servo do Senhor que quando vem a tempestade, você não desequilibra, porque não foi esse espírito que Ele te deu. Não foi um espírito de desequilibrado emocional, desequilibrado muitas vezes físico, em todas as áreas da vida, mas Ele te deu um espírito de equilíbrio, de quando a tempestade vier, seja ela física, emocional, você consegue caminhar em equilíbrio, porque é um espírito de poder, de amor
e de domínio próprio, de equilíbrio, em nome de Jesus.